Sou Samuel Fontebasso e nessa aula vamos começar a trabalhar com Bootstrap. Vou criar uma pasta na área de trabalho, da mesma forma da videoaula anterior, só que essa é a videoaula 2. Para o Bootstrap funcionar, para todos os recursos dele funcionar, na verdade, eu vou precisar de um framework JavaScript amplamente utilizado por toda a comunidade de desenvolvedores web, que é o jQuery. O concorrente forte dele é o Multools e já na aula passada falamos um pouco sobre o que é um framework JavaScript, a ideia do que é o JavaScript, que é criar interação com o usuário. Então tá aqui, download jQuery, e eu vou buscar a versão 1.8.3 no seu formato minifeed. Esse formato minifeed, ele é comprimido. Basicamente tudo está escrito em uma única linha, o que faz com que o código carregue muito mais rápido, porque quando o usuário acessa o site, ele faz o download dos scripts, do próprio JavaScript, o CSS, as imagens. Então, quanto menor for os arquivos, melhor para esse download. E perceba que ele já está no formato min.js, então só vou dar um Ctrl S para salvar. Onde eu vou salvar? Vamos lá na minha videoaula 2, vou criar uma pasta chamada JS. Vou manter esse mesmo nome de arquivo, jQuery traço a versão dele, que é 1.8.3, .min, que é o minifeed, que é o comprimido, .js. Salvei, sem novidade. Agora vamos atrás do Bootstrap. Tá aqui, esse é o site, o getbootstrap.com/2.3.2. O Bootstrap agora está na versão 3. Eu continuo trabalhando com essa versão que está sendo descontinuada, já está aqui, ó. Não, essa versão não tem um suporte oficial de longa data. Então, se o pessoal começar a perguntar em fóruns sobre problemas, bugs, pelo menos a equipe oficial de desenvolvedores, a princípio, não vai estar trabalhando em cima disso, mas sempre vai ter alguém para ajudar com qualquer problema. E esse framework ele já está muito bem consolidado, então trabalhar com a versão um pouco anterior não é o grande problema. Agora, o porquê então trabalhar com a versão anterior, não pegar logo 3? Porque eu particularmente, na minha visão, já trabalho com essa versão 2 já há um tempo e estou acostumado com os recursos responsivos que ela traz. O que difere na versão 3 é até incrementado. A versão 3 tem recursos mais sofisticados para você conseguir trabalhar com larguras de colunas, dependendo do tamanho do navegador do usuário. Se ele está no celular, no tablet, no notebook, um desktop com uma tela de, sei lá, 21 polegadas e assim, sabe? Então, tem esses recursos, mas o Bootstrap nessa versão 2 não deixa a desejar e ele está até com uma aparência um pouco mais elegante, ao meu ver. Então vou já fazer o download dele e nós vamos conhecê-los. Esse já é o 2, eu já fiz bastante download desse cara. Vamos conhecê-lo no decorrer do tempo. Então ele já tem a estrutura, que é o CSS, IMG e JavaScript, que seria aquele padrão que nós já desenvolvemos. Já segue isso. Vou mesclar aqui com a pasta JS que eu já tenho. O que ele tem na pasta CSS? O Bootstrap comprimido, minifeed. Bootstrap responsive, o mesmo arquivo responsive, só que comprimido. A ideia de eles trazerem as duas versões é que se você quiser alterar algo do core do Bootstrap, você tem o arquivo do CSS padrão, vou abrir com o Notepad++. Ele tem espaçamento, tá lógico de entender, dá pra você escrever à vontade. Agora, se você não quer alterar e só trabalhar com ele em produção, tá aí, ó, ele escrito em uma única linha. Isso quase que impossível de codificar, de entender, ler. Não digo que é quase impossível, só não tentem, é absurdo uma coisa dessa. Eu trabalho com a ideia
de que o core da aplicação tem que ser mantido. Então, se eu vou usar o framework, eu não vou alterar diretamente o core do framework. Se tem um botão, por exemplo, que eu não quero que ele seja azul, eu crio um outro arquivo que eu vou definir. Vou até criá-lo aqui, que com certeza nós vamos ter que fazer isso, que é o template.css. Esse outro arquivo vai fazer as alterações a mais que eu preciso. Bom, e dessa forma trabalhar ele já comprimido vantajoso. Vou fechar tudo aqui que eu já tenho antes. Então, a pasta img tem os ícones, lá icons, para você criar botões aí à vontade, barras de tarefas, ou o que for. E tem o mesmo, só que branco. Se o seu botão é escuro, o ícone, o símbolo do ícone não pode ser escuro também. E o JavaScript, que tem o Bootstrap normal, comprimido, e o jQuery que eu já tinha feito o download. Vamos fazer o seguinte agora, criar o nosso arquivo index.html. E agora eu já vou usar o NetBeans. Já pensando que quando eu for programar para PHP, essa IDE chega a ser indispensável. Não necessariamente essa. Se você quiser usar o Eclipse, pode usar o Eclipse. Se quiser usar Dreamweaver, não recomendo o Dreamweaver, mas fique à vontade. Ah, quer programar em blocos de notas? Ah, lá vão ter. Agora, com o NetBeans, eu particularmente, também, olhando para minha visão, ele com PHP não tem igual. PHP, HTML, bem conciso. Eu tenho uma pancada de projetos já. Esse é o cara que eu uso pra trabalhar mesmo. Deixa eu fechar tudo. Então, vamos ao novo projeto. HTML5. Aplicação HTML5 com código-fonte existente. Vamos definir qual que é a raiz do meu site, que é essa pasta videoaula 2. O nome do projeto vai ser videoaula 2 mesmo. Então, só finalizar. Ele já criou meu projeto, só que em segundo plano aqui, ele estava analisando e abrindo outros projetos. Então, vamos fazer o seguinte. Vou fechar esses outros projetos para focarmos numa coisa só. E ele em segundo plano não ficar gerando autoprocessamento. Bom, ele já abriu aqui meu index. Já fechei os projetos em segundo plano. Vamos agora ao nosso código doctype HTML. Assim eu defino que meu arquivo é HTML5. Eu abro uma tag, a ideia já fecha pra mim. 2 enters aí, eu já estou identando corretamente. Um título, videoaula 2. O corpo do meu site. Certo. Agora abaixo do título eu vou definir um link para o meu Bootstrap. Fizemos isso na aula passada, então não tem segredo. E usando o Ctrl espaço aí, eu consigo brincar muito mais com o NetBeans. Eu dou Ctrl espaço, ele usa o autocomplete, e até para entrar em pastas, ó. Por exemplo aqui, ó, href, eu entrei na pasta CSS, eu quero o arquivo que é o Bootstrap responsivo. Ctrl espaço, ele entra na pasta e me fala os arquivos que eu tenho lá dentro. Quero esse responsivo. Isso é demais. E
eu quero ainda meu template.css. Carregar aqui o jQuery. Em primeiro lugar, sempre dessa forma. Eu vi muito problema com JavaScript, mas porque eu estava utilizando um recurso do framework, mas não tinha carregado o framework antes. Então ele não ia subir de jeito nenhum mesmo. Eu vou bootstrap JavaScript. Pronto. Temos tudo o que precisamos para desenvolver interfaces com HTML5. Não tem nada muito além. Então qualquer coisa que venha mais é um plus, mas a base é essa. Vamos até rodá-lo. Então, pronto. Não abriu? Ah tá, ali era só para definir qual era o ambiente. Play aqui. Permita, processo. Então tá aí, ele carregou minha página e carregou meus scripts, meus links, tá tudo aqui funcionando. Olha, carrega o Bootstrap. Meu template.css aqui tá vazio. Bootstrap JavaScript. jQuery. Se tiver com dúvida se ele não carregou alguma coisa, aperta F12 e vem no console aqui. Ele informou aí que está sendo utilizado um método depreciado da linguagem, mas por mais que entrou em depreciação, vamos por assim, o método ainda funciona e não emitiu nenhum erro, só foi um alert, não é um erro mesmo. Então todo mundo carregou corretamente. Vamos só para ter uma ideia disso. Escrevi o nome errado, arranquei o N aqui de responsive. Vou dar um F5, F12, console, ó, falha ao carregar o recurso. Que recurso? Esse daqui. Se eu clicar sobre ele, o que eu tenho? Não tenho nada. Então esse arquivo, a ideia é de que ele não existe. Então vamos pôr o N aqui. Atualiza, console. Pronto, não temos mais ele. Agora vamos construir a nossa página e eu vou dar só uma ideia geral para refazermos os nossos wireframes que trabalhamos lá no passado, mas utilizando o Bootstrap para de forma responsiva o seu site responder a qualquer tipo de navegador e não ter problemas com o layout quebrado, ou você ter que ficar se matando pensando em porcentagem ou tamanho em pixels de cada div, que seja a barra lateral, conteúdo, o que for. Então esse layout que eu vou fazer, como que ele vai ser? Ele vai ter uma barra de menu, uma navbar aqui no topo, a área de conteúdo dividindo o sidebar à esquerda e conteúdo à direita, e rodapé. Pronto, nada além disso. Então vamos lá. Div class navbar. Esse é um detalhe também. Usando o NetBeans, ele me dá quais são as classes que eu posso estar utilizando, porque ele analisou o arquivo CSS que eu estou na pasta CSS e já me trouxe quais são as classes possíveis. Então, quase em todo lugar no NetBeans, deu Ctrl espaço, ele autocompleta. Não digo que outras ideias não são assim, a ideia é tudo parte do mesmo. Mas o NetBeans é claro que já estou bem acostumado. Div class navbar inner, dentro da navbar ela vai ter um container. Esse container vai ter o logotipo. Por enquanto não vai lugar nenhum. Class grande. Isso é
Você vai apertando o Enter e autocompletando, a escrita fica muito interessante. Vamos por aqui, vídeo aula 2. Bootstrap. Layouts com Bootstrap. Vamos pôr um link aqui. Uma lista. Essa lista que vão ser os links. Isso até para SEO é interessante. Otimização para search engines, para sistemas de busca. Para o seu site ficar bem visualizado pelo Google, pelo Bing, pelo qualquer outro buscador. Então, ter uma lista com os links que direciona as páginas do seu site é interessante. E é assim que se desenvolve atualmente. Vamos ver? À medida que eu vou salvando, acho que ele já vai exibindo lá por causa do NetBeans Connector. É isso mesmo, ele já atualiza automaticamente. Bom, é isso. Não tem segredo. Estou aí com minha nave lá. Agora vamos só pegar o primeiro item e pôr uma classe que é o Active. Olha como que ele fica. Fica marcado. O que podemos utilizar no futuro quando estivermos trabalhando com a linguagem server-side, né, com o PHP. Eu vou analisar o URL onde eu estou e colocar um botão com a classe ativa. Assim eu construo minha barra de navegação de forma coerente. Então, aqui termina a minha navbar. Vou utilizar um recurso legal aqui no HTML, que é o comentário. De navbar. Quando você tem muitas divs em cascatas, tem um comentário dessa forma que mostra onde começa e termina um componente seu, te ajuda a se localizar. Poderia continuar colocando aqui eng navbar inner, eng container, e assim segue, eng barra de navegação. Vamos deixar só do navbar. Eu vou construir agora a área de conteúdo, utilizando container. Vamos só ver o que é esse container. Plus container, tá. O que aconteceu aqui? A minha barra de navegação vai ficar fixa no topo. O conteúdo que vem abaixo não vem exatamente abaixo, ele começa atrás dela. Então eu tenho que dar um espaçamento no topo para conseguir ver. Para isso eu vou usar uma classe chamada MarginTop60 para colocar uma margem no topo dessa divisória com 60 pixels de tamanho. Por quê? Vou apertar o botão direito aqui sobre a navbar e inspecionar o elemento. Olha a altura dele. Aqui que aparece a altura. 40 pixels. Se eu colocar uma margem no topo de 60 pixels, eu vou passar os 40, que é da navbar, e vou ter um espaço entre a navbar e o início do conteúdo de 20 pixels. Então vamos estar utilizando o nosso template.css. Tem a margem top 60, margem top 60 pixels. Aí está meu container.
ele tem uma margem no topo de 60 pixels, só que ele ficou 20 pixels do conteúdo superior a ele. E container ele fica dessa forma, utiliza um espaço aceitável do navegador. Vamos ver isso. Utilizando o estilo aqui direto em inline, vamos por um background só para vermos, tá? Não coloca CSS inline não em produção, pelo menos. Então tá aí. Se eu diminuir o tamanho do meu navegador, ele se ajusta de forma agradável. Agora, eu poderia, em vez de container, usar o container fluid, que é uma área de conteúdo fluida, vamos falar assim. E olha como ele fica. Ele utiliza todo o espaço disponível pelo navegador, que é o pai dele, que é a tagbody. No caso, o container já é o suficiente. Agora, esse container, dentro dele eu vou criar uma outra div que vai ser a definição de uma linha, how fluid, uma linha que ocupa todo o espaço da div superior dela, do pai dela, basicamente. Então, todo o tamanho, toda a largura de container, essa div vai absorver. Por que eu vou criar uma linha? Para eu poder criar divisórias, colunas. Colunas que no Bootstrap 2 nós chamamos de span. Olha o que eu disse. Div com a classe span 2 quer dizer que ela vai ocupar duas linhas dessa div que é a howFluid. Se eu colocar span 4, vai ser 4 linhas. Qual que é o máximo? 12. Temos do span 1 ao 12 à disposição para uso. Então, span 2, e vamos escrever uma frase para parecer algo. A div tem a altura do tamanho do conteúdo dela. Então, se não tem nada de conteúdo, ela tem o limite 0. E essa aqui vai ser a sidebar. Então, vamos escrever um texto para enxergarmos. E ainda em inline, vou copiar daqui, arrancar daqui. Eu vou colocar uma cor de fundo para visualizarmos isto. Span 2. 2 não, vai ser muito pequeno. Por 3. Para 12 falta 9. Então a área de conteúdo vai ter 9 colunas. Contente. Vamos mudar a cor. Veremos. Tá aí, ó. Sidebar contente. Sem muito esforço. Aí se eu usar container fluid, o próprio Bootstrap faz os cálculos necessários para o tamanho das colunas serem proporcionais. Tá aí, o container fluid ele tem um espaçamento interno, um padding na esquerda e na direita. Assim, nosso site fica respondendo o tamanho da tela do usuário. E muito pequeno, ele coloca um abaixo do outro, para se você abrir isso no celular, não fica uma barra de lateral estupidamente pequena, uma área de conteúdo também desajustada. Então, tá aí. Isso é a responsividade que o Bootstrap já tem no core dele. Carregando, é claro, esse arquivo aqui, bootstrap.responsive. Agora o que nos falta, aqui termina o container, que seria a área de conteúdo. O container é algo genérico. Definir ali parênteses área de conteúdo para ficar claro o que ele é. Falta agora uma linha abaixo disso. Então cada how ou howFluid. O howFluid é para ele ficar responsivo. O how ele é um tamanho fixo. Div class span 6. Vamos usar metade. E vamos copiar isso. Um texto, um parágrafo que vai ser o copy. O símbolo de copyright, direitos contra cópia. O highlights
reservar ele só porque tem conteúdo. Todos os direitos reservados. Esse IP eu quero ele forçado à esquerda, então ou left. E agora eu vou ter outro parágrafo que vai ficar forçado à direita, que é o Powered by, desenvolvido por Samuel Fontelasso, só que isso vai ficar forçado à direita. O left por right, forçar à esquerda, forçar à direita. Basicamente isso. Tá certo. Agora, seria só interessante se eles estão em container fluid, porque eles vão ganhar um espaçamento. Isso. Nossa, ele ficou muito grande, ele não obedeceu. Vamos deixar raw fluid por enquanto. Isso. Então, o raw fluid que está encostando. Melhor é eu ter um container. E eu fiz com outro. E dentro do container eu tenho o raw fluid. Ele vai ficar perfeitamente alinhado com o superior dele. Eu tô com um espaço tão grande aqui à esquerda. Então, tinha deixado. Agora sim. Bom, agora rodapé encostado dessa forma no conteúdo não fica legal. Então o que eu vou fazer? A div container content, que é a área de conteúdo, vai ter mínimo de altura de 600 pixels. E se o conteúdo dela for maior que 600 pixels, ela vai aumentar. E essa div que é onde tem o conteúdo, então é para ela que eu vou passar a identificação content, conteúdo. Agora eu forcei eles descerem. Só o que falta agora é esse meu container ganhar a identificação footer, que eu digo que ele é o rodapé, e o footer vai ter uma margem no topo de 20 pixels e vai ter uma borda no topo apenas de 1 pixel. Ela vai ser sólida e vai ter a cor um tom de cinza. Só que falta agora que o texto está muito colado nessa linha, então page top, com espaçamento interno em 20 pixels. Perfeito. Agora meu content não, e meu sidebar não tem problema, porque ninguém vai colocar cor de fundo para mostrar quem é maior ou menor. Vai ficar tudo branco isso. Então não vai haver nenhuma grande diferença. Aí pessoal, esse é o Bootstrap, essa é a ideia de responsividade dele. Essa videoaula só foi introdução mesmo de como que funciona e como colocar para rodar jQuery, Bootstrap. E na próxima videoaula nós vamos evoluir isso e conhecer mais componentes desse nosso framework. Agora o que fica? Na aula passada nós fizemos vários wireframes em CSS puro. Eu gostaria que vocês criassem novamente aqueles wireframes, mas agora utilizando o Bootstrap. Vocês vão ver que agora, trabalhando com raw fluid, linhas, span, que são as colunas,
Você não vai se explicar, não vai ter problemas com larguras, em porcentagem, pixels e coisas do tipo. Só tem que saber quantas colunas tem que usar e não extrapolar. Porque se eu colocasse aqui esse content com span 10, esse daqui com 3, eu ia passar o 12 que permite, ele ia forçar a descida, ele ia acabar quebrando o layout. Até mais, pessoal.